Socialização Prática Indisciplinar, tutor Elaine Maestre Polido de Araújo, acadêmicos Karine, Carlos Eduardo, Cíntia da Rosa e Juliana Oliveira e Mariana Pereira. Gênero jornalístico no ensino de língua portuguesa. A notícia como recurso pedagógico. Tema principal do paper, gênero notícia. Resumo: o presente trabalho tem o propósito de relatar as experiências no processo de desenvolvimento do gênero jornalístico no ensino da língua portuguesa. As experiências desenvolvidas foram feitas à distâncias, cada um em sua casa, desenvolvendo uma parte do trabalho e com respectivas conversas sobre o assunto abordado, mas sempre em comum acordo de todos os integrantes do grupo. O artigo foi elaborado para apresentar como atua a notícia em vários gêneros jornalísticos e também a sua importância para a educação, trazendo seu embasamento teórico, como os professores precisam estar em constante aprendizado, adaptando-se a vários formatos e maneiras diversas de aprender a língua portuguesa. A informação é parte importante do processo de formação e, com isso, será de grande valia a leitura, interpretação, compreensão e produção de textos orais ou escritos, mediante ao uso das técnicas e características do gênero jornalístico, com eixo em notícia. Destacamos 3 notícias para argumentar sobre, mostrando como tem fundamento no processo de aprendizagem, pois desenvolve a parte textual do educando. Olá, meu nome é Karine Lima Guimarães, sou aluna do curso de Letras Português do Polo de Cachoeirinha, na Uniaselv. Vim apresentar para vocês a introdução do nosso trabalho do paper do 8º semestre. Vou apresentar para vocês a nossa introdução. O presente artigo tem por objetivo principal discorrer sobre o uso de gênero jornalístico no ensino da língua portuguesa. E, além disso, expor ao educador e educando o quão importante e atual é o estudo deste elemento textual. Sabendo que os gêneros como um todo são fundamentais para a ampliação do repertório linguístico dos alunos, delimitou-se o assunto sobre o gênero notícia, pertencente à esfera jornalística, uma vez que esse ramo perpassa por diversas questões sociais e históricas, as quais refletem na formação dos discentes. A referida pesquisa inicia com a fundamentação teórica, na qual são apresentados os fundamentos teóricos levantados durante as pesquisas bibliográficas. Autores como Lage, Ribeiro e Dulce apresentam pontos de vista de acordo com o assunto abordado no trabalho. Na sequência, a metodologia científica em que são demonstrados os recursos para a concretização do paper. Posterior à segunda parte, a resultados e discussões trazem as análises realizadas sobre as 3 notícias anunciadas em 3 veículos de comunicação divergentes, G1, R7 e CNN Brasil, aos quais representam o mesmo assunto de maneiras distintas. E, por fim, as considerações finais com a perspectiva suscitada de toda a construção e pesquisa envolvida neste ofício. Olá, meu nome é Juliana Oliveira da Silva. Estou aqui para apresentar a fundamentação teórica do paper que foi feito em grupo. Começando. Para a Lage 2004, a notícia é um tipo de texto mais corriqueiro. Tem a intenção de relatar uma informação, transmitir a verdade ao leitor de forma clara e objetiva, neutra de qualquer opinião. O texto que caracterizam os usos públicos da linguagem, os textos a serem selecionados são aqueles que, por suas características e usos, podem favorecer a reflexão crítica, o exercício de forma de pensamento mais elaboradas e abstratas, bem como a fruição estética dos usos artísticos da linguagem, ou seja, os mais vitais para a plena participação numa sociedade letrada. Brasil, 1998, página 24. Carcarelli e Ribeiro, 2014.
argumentam que é importante que no espaço educativo os saberes e os modos de conhecer se atualizem, visando ampliar os conhecimentos e a concepção política dos alunos, formalizadas ao longo de sua experiência. Para realizar essa pesquisa exploratória, foram utilizadas fontes primárias, consulta bibliográfica e notícias de sites da internet. Cada integrante do grupo ficou responsável por uma parte do trabalho e o realizou em sua casa. A elaboração do artigo foi feita à distância, porém sempre em comum acordo. Os autores aqui citados contribuíram para corroborar as ideias e pensamentos a respeito do tema, e o levantamento de dados através da pesquisa permitiu a apresentação do artigo, com a leitura, anotações e formulação de ideias baseadas nos autores. Escolhemos 3 reportagens jornalísticas em 3 distintos veículos de imprensa para uma análise de gênero textual notícia, a fim de evidenciar o discurso jornalístico utilizado em cada uma delas. Os resultados serão apresentados de forma qualitativa. Olá, meu nome é Carlos Eduardo Felipe da Silva. Sou estudante de Letras Português do Polo Uniaselv, Alvorada, Rio Grande do Sul. E vim apresentar a parte de resultados e discussões do nosso trabalho, que é o paper do 8º semestre. Começando. De acordo com as análises dos 3 gêneros notícias selecionados pelos seguintes meios, G1 da Globo, R7 e CNN Brasil, foi possível observar que este segue uma linha de estrutura composicional, com a finalidade de informar, porém, dependendo do veículo pelo qual a notícia é dada, pode haver posicionamentos implícitos no modo de abordagem do gênero. Além disso, percebe-se que é possível distingui-lo dos demais gêneros sociais pela sua linguagem e o modo de uso, haja vista que em seu teor a escrita é impessoal e objetiva. Nas análises feitas, aderimos à percepção de que o gênero é totalmente informativo, constituído pelo título principal ou manchete que atrai o interlocutor, e após vem o título auxiliar, que serve como complemento para situar melhor o leitor da notícia, e o restante é o tema mais aprofundado e contextualizado. Partindo desses expostos, as notícias documentadas elas foram incluídas no próximo slide, que eu vou apresentar aqui. Com base nessas 3 notícias, tá, com assuntos diferentes, nós fizemos as análises de acordo com a composição, né, estrutural delas e também o modo de linguagem. Por exemplo, na notícia em si, tá? A gente pode se basear em alguns questionamentos para conseguir, como o que, quem, quando, onde, como e por quê. Por exemplo, na notícia 1, né? Assim como a regra ela é levada para todas as notícias. O motociclista morre após bater de frente com um carro no Lago Norte, no Distrito Federal. Esse é o título principal, geralmente apelativo, que leva o leitor a dar seguimento na leitura, né, da notícia. Tem um caráter informativo, só que as informações mais profundas elas vão sendo mostradas, né, apresentadas ao longo da leitura, ao longo do texto. No segundo título, jovem de 25 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Onde? Distrito Federal. Quem? Jovem de 25 anos. O motorista estava consciente e foi encaminhado ao hospital com escoriações pelo corpo. Então, com base nessas questões, a gente consegue já ter uma noção, uma contextualização dessas notícias que estão elencadas aqui. Porque as 3 possuem manchetes, títulos principais, no caso, né? Títulos auxiliares e um aprofundamento mais
mais robusto do texto ao longo da leitura. A notícia também, geralmente, ela tem a fonte. E logo abaixo de cada notícia nós podemos perceber as suas fontes, que, dependendo do veículo que divulga, né, que propaga essa notícia, ela tem um caráter um pouco subjetivo em relação às opiniões, ali ao que é informado. Na maioria das vezes, tá, a notícia ela tem uma linguagem objetiva e impessoal, referindo-se à terceira pessoa. E essas são as análises que foram feitas no nosso trabalho de paper, que tem a finalidade, né, de escolher um gênero para ser documentado, e nós escolhemos o gênero notícia. Conclusão. Partindo das premissas e pesquisas levantadas ao longo do trabalho, viu-se que o gênero jornalístico, em especial a notícia, traz em sua bagagem linguística e extralinguística manifestações socioculturais e históricas, que são perpassadas por diferentes assuntos abordados. Tal modelo textual, por ser composto por informações acerca dos acontecimentos sociais, mantém um caráter objetivo e impessoal. Porém, ainda que a notícia seja a mesma em vários veículos jornalísticos, esta é abordada de modo subjetivo e consonante ao posicionamento político do meio transmissor. Dependendo ali do veículo de mensagem que transmite a notícia, ela pode ser um pouco mais expositiva, detalhada, pode ter também um ponto de vista, ainda que implícito, no texto. Desse modo, tendo conhecimento adquirido ao longo das pesquisas teóricas que foram basilares para a constituição do presente artigo, podemos afirmar que a notícia é um texto que possibilita ao aluno múltiplos saberes, a começar pela infinidade de elementos linguísticos e sociais que estão inerentes a ela. Sendo assim, percebemos que é um recurso significativo para ampliar o repertório linguístico do aluno, uma vez que este sairá da escola não só aprendendo a ler e inferir sobre os textos informacionais que circulam socialmente, mas também saberá produzi-los e terá uma análise mais clínica e crítica sobre o que ele está lendo. Também poderá sugerir, opinar de uma maneira mais inteligente sobre os textos que circulam por meio de jornais, seja eles digitais ou impressos, que são as notícias.